Há no meio fundamentalista um grupo que defende a chamada teocracia, que seria o governo dos justos, que é a religião cristã que deveria governar e comandar o mundo. Não. Nossa missão não é montar uma grande religião. Aliás, é até um contrassenso dentro do movimento fundamentalista religioso cristão, porque o próprio movimento afirma que quem quer uma única religião no mundo é o anticristo. Nós não estamos aqui para isso. Viver no mundo na perspectiva da fé não é montar um gueto, mas é responder ao mundo com valores que nós cremos que torna o mundo melhor. O texto que nós lemos diz assim, que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Andar com Deus é um modo de viver no mundo na perspectiva da fé. A maneira como a gente se porta, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente decide, como a gente faz as nossas escolhas, passa por um óculos, por uma perspectiva, como se fosse uma janela. Nós olhamos através dessa janela, que é a perspectiva da fé. No nosso caso, a fé cristã. Então, quando nós falamos assim, olha, aquela pessoa ela anda com Deus, não é porque ela anda uns 20 centímetros acima do chão e não tem contato com os mortais. A pessoa é tão próxima de Deus que não dá nem para falar com ela, de tão santa que é. Não, em absoluto. Significa que quando essa pessoa ela toma as suas decisões, ela tem um pressuposto, ela tem um fundamento, ela tem um chão a partir do qual constrói a sua vida. E esse chão, esse fundamento, chama-se Cristo. É a vida de Cristo que traz para nós essa perspectiva. No nosso caso, fé cristã. Agora, é importantíssimo nós compreendermos o seguinte, que nós cristãos vivemos na perspectiva da fé de Cristo, não significa que nós queremos montar um gueto em que somente aquelas pessoas que participarem desse gueto é que irão ter uma vida boa. Não. É muito importante isso, para a gente não ficar pensando que a nossa missão no mundo é ter uma religião em que todo mundo participa dela. Montamos uma religião só. Agora, é muito importante nós frisarmos um outro aspecto dessa crença, dessa perspectiva da fé. A nossa fé parte de um pressuposto que se chama Cristo crucificado. Isso é muito importante. A cruz é um elemento importantíssimo para a construção da nossa fé. Por quê? Porque nela está representada os valores que vão fazer a nossa perspectiva, a nossa trilha. Veja, o nosso Deus que nós cremos, Ele estava em Cristo, Ele estava em Jesus, Ele estava no Cristo crucificado. Olha onde começa os primeiros lampejos da nossa fé. Caminhar com Deus parte do primeiro lampejo, o primeiro ponto de partida, que Deus estava em Cristo, na cruz.
Deus não estava no templo com os sacerdotes, Deus não estava no palácio com o imperador, Deus não estava com os poderosos conspirando em conquistar o poder e aumentar o império e pisotear ou esmagar aquele que não participa do poder. Não, Deus estava na cruz, Deus estava em Cristo. Isso traz para nós uma reviravolta em como devemos nos entender como humanidade e como família da fé, dos nossos valores. Por quê? Porque viver na perspectiva do crucificado e não do Império Romano, viver na perspectiva do crucificado e não do sacerdote no templo, volta o nosso olhar não para a cobiça do poder. Queremos ver Deus, não vamos olhar nos tronos de glória, não vamos olhar no acúmulo da riqueza, não vamos olhar na quantidade de bens que a gente consegue amealhar, conquistar, ter. Nosso olhar para perceber Deus estará no excluído, no rejeitado, no que sofre, no que padece. E é a partir dali que nós teremos a mais profunda experiência com Deus. Certa vez, Paulo contou que Jesus disse para ele que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós, quando olhamos para aquele que está padecendo, que sofre, o excluído, e nós nos dirigimos, nós vamos em direção a Ele, nós experimentamos nessa fraqueza, nessa dificuldade, nessa dor, a vida, que é chamada de ressurreição, o Deus vivo. Experimentamos o Deus vivo. Por isso Paulo vai dizer que essa pregação é uma loucura. E não é loucura no sentido de insanidade, que a pessoa não consegue raciocinar. Não. É uma loucura porque a gente muda a direção das nossas experiências com Deus. Nós mudamos a nossa maneira de compreender Deus. E em vez de lotarmos os templos para termos mais poder, nós queremos fazer um movimento inverso, é sermos canais de cura, de libertação, de salvação. Então isso provoca uma grande reviravolta. Andar com Deus traz uma percepção de que nós não estamos perdidos. E esse é um conceito que tem na fé cristã. Que perdido é aquele que acha que quanto mais poder ele tiver, mais ele é próximo de Deus. Próximo de Deus é quanto mais nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não quis usufruir disso. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então a gente vira um mundo de cabeça para baixo, na verdade, ou de cabeça para cima. Ele está de cabeça para baixo e a gente vai levantar ele. Nós não estamos perdidos, nós encontramos um significado profundo. Mais ainda, nós encontramos o verdadeiro espírito da vida, porque a vida pulsa lá, no crucificado. A vida pulsa naquele que sofre. É lá que está precisando da experiência de vida. É lá que está precisando desse vento que ressuscita
nós encontramos o significado da fé na fraternidade. Somos irmãos e Cristo se coloca como nosso irmão. Reconhecer que Deus estava em Cristo nos dá uma perspectiva de estabelecer um modo de viver que muda o nosso olhar, que muda aonde buscamos a nossa experiência com Deus. Não conheço na história nenhuma mudança significativa e nenhum verdadeiro, legítimo herói, no sentido santo da palavra herói, que não tenha sido alguém que dedicou-se por uma causa ou por alguém. Todas as pessoas que nós admiramos na história foram pessoas que se dedicaram, deram sua vida. Essa é a lógica cristã. Essa é a perspectiva em que nós cremos que fazemos um mundo melhor. Aí, nós não vamos em direção ao templo para ver o mundo pela perspectiva do poder. Nós vamos em direção ao templo para que este lugar seja a habitação de Deus por outra lógica. Vou dizer de outra forma. Se nós entendermos isso, a igreja deixa de ser templo e passa a ser um espaço onde aprendemos a nos dedicar ao outro, onde aprendemos a incluir o outro, onde aprendemos a amar o outro que é diferente. Se nós entendermos isso, nós entendemos que a minha vida foi feita para exalar um perfume, quer dizer, como dádiva, para ser uma fonte de bênção, é como um canal, uma fonte que jorra para a vida eterna. Então a igreja passa a ser essa fraternidade de acolhimento, que está preocupada com aquele que sofre, com aquele que padece. Porque ao nos preocuparmos com aquele que sofre, aquele que padece, nós vamos experimentar a ressurreição, porque aquele receberá vida. Quando ele recebe vida, nós somos vivificados. A igreja, como experiência da graça, dessa dádiva, as portas abertas para que as pessoas sejam abençoadas. Não é para que as pessoas venham conquistar a bênção, porque graça não se conquista. É alguém entender que ao entrar nesse espaço, é o espaço em que ela pode ser curada, em que ela pode ser perdoada, em que ela pode ser liberta, em que ela pode ser salva, em que ela pode ser restaurada. E aí, esse é o fruto de quem anda com Deus. Porque a nossa fé na perspectiva de Cristo é essa. E um mundo que está estruturado, regido pela cobiça, pela inveja, pela indiferença, pela conquista do poder, a gente tem um lugar, um espaço da graça. Eu considero isso lindo. Para eu me dar bem aqui, eu não preciso pegar o caminho da cobiça, da inveja. Para eu ter um sentido na vida, eu não preciso ficar esperto. O espaço da igreja não é um espaço para a gente ficar ligado. É um espaço em que a gente se entrega porque tem confiança suficiente, que é o espaço da graça de Deus. Mas quem faz a igreja não é o pastor. O pastor é uma função na igreja, ponto. Quem faz a igreja somos nós, membros, que inclui a função pastor.
Nós. E nós temos que experimentar essa graça, vivenciar essa graça. Nós temos que, de fato, andar com Deus. Então veja, será que nós conseguimos revelar que andamos com Deus, produzindo nesse espaço e nesse ambiente harmonia, felicidade, ressurreições? O que eu quero dizer com ressurreições? Aquele que estava morto encontra vida, aquele que tinha processos de morte encontra vida, aquele que estava sobrecarregado de culpa é aliviado da sua culpa, não porque ouviu uma mensagem, mas porque foi tocado, porque a nossa fé é de encarnação, é de carne e osso, porque foi tocado por alguém, porque foi acolhido por alguém, porque foi abraçado por alguém, porque sim, alguém o visitou quando ele teve fome, alguém lhe deu roupa quando ele estava nu, alguém lhe deu água quando ele estava com sede. E Jesus disse isso lá em Mateus 25, quando a gente dá água para quem tem sede, nós estamos dando água para Cristo. Aonde está Cristo? Onde está a nossa experiência com Cristo? E aprendemos a cuidar uns dos outros, a produzirmos essa felicidade, a produzirmos a gratidão. E esse prazer de ser assim, de ver o mundo nessa perspectiva, de ter esse olhar, deve contagiar a nossa vida por completo. Mas, gente, nós temos uma dificuldade incrível. Por quê? Porque nós nascemos, crescemos, eu vou usar uma palavra forte, mas fomos doutrinados que nós precisamos ser servidos. Que tudo tem que ser feito para nós. Que o mundo tem que se ajeitar para nós. Que Deus tem que estar a nosso serviço, que o outro tem que nos amar, que o outro tem que nos agradar. Nós nos tornamos centro. A fé cristã é a inversão disso. É nessa perspectiva, e isso não é fácil a gente reverter isso, não é nada fácil. Porque em alguns momentos, espera aí, eu quero o meu. Porque o mundo é assim, cada um quer o seu, então eu quero o meu, pronto. Eu estou interessado em mim. A gente está acostumado a ir para um culto por causa de mim. Porque eu quero o meu. Dá a minha bênção. A Bíblia registra lá na parábola que Jesus contou do filho pródigo, que essa perspectiva, dá o que é meu, acaba junto com os porcos. Perspectiva da fé é: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, a mim. Eis-me aqui, Senhor, para ser luz no mundo, que eu possa iluminar, nem que seja como um fósforo. Não precisa ser um farol gigantesco, mas um fósforo está bom, mas que eu possa iluminar. Que a minha vida, ao ser consumida, esteja irradiando luz. Que eu não caminhe para a morte, morrendo, mas que eu caminhe para a morte cheio de vida. E o que é vida? Vida é frutífero. Quem não produz? Quem está morto. E qual é o fruto? É esse fruto da dádiva, esse fruto de ter um olhar para o outro, de sabermos o seguinte: hoje eu posso ser bênção no mundo. É acordar pela manhã e antes de fazer a oração: Senhor, que esse dia eu seja o mais vitorioso de todos os homens. Que eu possa fazer essa oração: Senhor, que a minha vida seja uma dádiva, para que esse mundo que está em trevas receba nem que seja uma fagulhazinha de luz. Para esse mundo, como
um lodo, uma fossa fétida, possa ter uma florzinha que perfuma. Senhor, está aqui a minha vida. Essa é a perspectiva da fé cristã e daquele que diz: eu ando com Deus, eu caminho com Deus. E quem faz isso encontra prazer em caminhar com Deus, porque compreendeu o Evangelho, compreendeu o que é ter essa vida de Deus em si. Porque o que é a vida de Deus? A vida de Deus é aquela que se entregou por nós. E como é que eu posso ter a vida de Deus? É a única vida que se entrega. A vida que recebe não é a vida de Deus. Por isso Jesus certa vez disse assim, que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a vida. Essa é a nossa perspectiva. Agora tem alguém que quer ser servido. Certa vez apareceu o diabo para Jesus lá no deserto e disse: se você me adorar, se você me servir, eu te dou tudo. Então querer ser servido é chamado de espírito do mundo, do anticristo. Ter a vida ter a vida dedicada é a que pode salvar, resgatar o mundo, melhorar o mundo. Essa é a perspectiva do texto que nós lemos. Uma comunidade, um grupo de pessoas foi batizada no Espírito de Cristo. Eles se tornaram cheios do Espírito de Cristo. E cheios do Espírito de Cristo, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E eles distribuíam, conforme a necessidade eles supriam. Todos os dias partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Quer dizer, uma fraternidade, um espaço de graça, de bênção, de cuidado, de ter um olhar para o outro. O nome disso é salvação. Ele veio para nos salvar de uma vida que morre. Ele veio para nos salvar, para termos uma vida que é plena na graça. Se o nosso Messias é aquele que sofre, que esteve morto, mas ressuscitou, então temos a esperança de que Deus quer nos levar à mesma experiência do ressuscitado, da vida. Então aquele que está abandonado é acolhido, aquele que está sem vida recebe vida. Não há maior alegria do que essa de que ser encontrado na morte pela vida. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução radical. Os que criam supriam as necessidades uns dos outros. Revelavam uma vida, eu gosto dessa frase, caía na simpatia do povo. Criava uma simpatia no povo, um modo de viver que deve ser imitado, copiado. Não é trazer as pessoas para o gueto, é ter um modo de vida que inspira outras pessoas a viver por esses valores, por essa trilha, por esse caminho. E cada vez mais pessoas sendo salvas do seu modo de viver perdido. É assim que termina o texto. Esse modo de viver indiferente. Cada vez mais acrescentando essa perspectiva e alimentando o outro com essa vida, a vida de Cristo. Qual o prazer de andar com Deus? Viver uma vida digna de ser imitada, que tem a alegria de estar unida ao outro e que vê o outro como irmão. Esse é o prazer de andar com Deus. E o nome disso é igreja. O nome disso é igreja. E esse é o nosso desafio. Então eu diria o seguinte: é possível saber se uma pessoa está sem fé. Para a nossa fé cristã, é possível saber se uma pessoa está sem fé. Como é que a gente sabe se uma pessoa está sem fé? Se ela convive com a dor do outro com indiferença. Porque a verdadeira religião é cuidar do abandonado e sofrido. Quem não crê
quem não tem fé não se importa com o crucificado. Toca a sua vida e se distancia do que está caído, do que está sofrendo, Prefere ter uma vida ligada a um religioso do que cuidar de quem está sofrendo. Esse está sem fé. Então, por vezes, nós estamos sim sem fé. Por vezes nós estamos sem vigor, cabisbaixos, abatidos. Por quê? Porque nos falta esse espírito de vida, que nos leva em direção ao outro para levar a vida. Então nós estamos abatidos, porque nós deixamos de produzir esse fruto da vida. Nós vamos nos tornando uma árvore seca. Então, se você se encontra assim, sem ânimo de vida, não perca a fé, vale a pena andar com Deus. O que você precisa é inverter o seu caminho. Você está indo para lá, agora você tem que voltar para o outro lado. Uma guinada de 180 graus. Você cria e estava levando a sua vida assim, e cada vez você está mais abatido, mais sem vigor, mais sem fé. Então, é isso. Porque a fé cristã nos desafia a estarmos tão plenos de vida que transborda a vida, que leva a vida onde a gente for. Então, se você perdeu o encanto da fé, eu te desafio a lembrar que Deus é a fonte de alegria. Deus é a fonte da graça. E você pode andar e caminhar com Ele. Porque Deus quer sim, sempre, constantemente, nos salvar para uma vida bela, uma vida comunitária, que cria um espaço de esperança, que alimenta a fé para viver, que cria um refúgio no meio de um deserto, onde as pessoas estão perdidas, confusas, sobrecarregadas. Então existe um refúgio, existe um lugar onde você vai ser tocado com vida, existe um espaço onde existem pessoas que têm um olhar de amor, onde existem pessoas de braços estendidos. Temos que deixar de sermos espectadores da fé, assistentes de culto. Precisamos nos tornar esses que são vivos por Deus, vivificados por Cristo. E quando nos reunimos para celebrar essa vida que Ele nos deu e para partilhar, porque vai entrar com certeza alguém que está precisando receber vida. Mas tem tanta vida aqui que pode vir. Venham, quem tem sede, tem água abundante, quem tem fome, tem pão em abundância. Venham, não precisa ter dinheiro, não precisa nada, você só precisa o seguinte: eu necessito. Então, aqui é uma comunidade da fé que crê no Cristo crucificado, que se dispôs a ter a mesma vida dele. Esse é o nosso desafio e nós precisamos, de fato, admitir isso. Porque quem crê em Cristo, vive na perspectiva da fé de Cristo e se torna uma fonte de vida para o cansado. Se torna força para o abatido, se torna a convicção de fé para o temeroso, e se torna o ânimo para quem não tem forças. Porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Nós estamos vivendo num mundo que constantemente quer nos devorar, que suga as nossas energias, tenta nos tornar pessoas indiferentes, isso é, pessoas sem fé. Indiferente para o cristão é uma pessoa sem fé, porque a indiferença significa que não amamos, e quem não ama não é igual a Deus, quem não é igual a Deus não tem fé. Ser indiferente é não ter fé, mas nós temos uma proposta de fé, que se for vivida com integridade, cria um refúgio em meio às tempestades. E se você estiver passando no meio da tempestade, você pode dizer: eu sei onde eu posso ir, porque eu sei que vou ser cuidado,
Porque há pessoas, não é um pastor, há pessoas que têm esse olhar. E aí você começa a participar e diz assim: olha, o dia que alguém estiver sofrendo, pode ir lá, porque agora eu estou entre aqueles que se tornou cura, porque eu já fui curado. Eu sou entre aqueles que se tornou alimento, porque eu já fui alimentado. Bora caminhar com Deus? Então mostre pelo seu procedimento na vida comunitária que Jesus Cristo, aquele que vive e reina, é o teu Senhor e Salvador. Que você conhece aquele que ressuscitou e que é quem move a sua vida no mundo. Renda-se a Ele, confia no Senhor de todo o seu coração. Ele quer te dar uma vida nova. Engaje-se no Evangelho, porque quem quer de fato seguir a Cristo, precisa crer no Evangelho. É assim que se abre o Evangelho. Arrependei-vos e creio no Evangelho.